E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover para trazer um alento àquelas pessoas que pensam que os queijos vegetais de supermercado não satisfazem. Realmente, tem queijo de supermercado que a gente acaba comprando, achando que vai ser um sucesso, quando na verdade a gente tem nossas expectativas frustradas. E aí, como é que faz? Talvez a saída seja realmente fazer em casa, né? Bom, primeiro porque esses queijos de supermercado, eles são mercadorias industriais, né? Eles são feitos numa escala industrial e normalmente a indústria ela precisa ganhar tempo. Então ela faz tudo que ela puder num tempo mais curto possível. Ou seja, eles vão misturar ingredientes, vão ter um produto final com esses ingredientes misturados o quanto antes eles conseguirem. Então todo aquele tempo que faz necessário para uma produção de queijo artesanal, esquece. Os queijos de supermercado, eles não vão ter isso daí, ou dificilmente vão ter isso, tá? Porque são queijos então industriais, os quais eles são saborizados muitas vezes artificialmente e, e de repente a frustração vem daí. A gente acha que vai ser muito próximo de um queijo tradicional ou que aquilo ali vai ser um produto saboroso e quando a gente abre e vai comer, vem junto a decepção. A decepção no sabor, justamente por ser algo mais artificial, aquela decepção com a textura, muitas vezes, sei lá, parece tipo uma borrachinha ou qualquer coisa do gênero, né? Então a textura também não agrada. Apesar de que muitos desses queijos que a gente encontra em supermercado, pelo menos naquele quesito que a gente espera quando a gente aquece um queijo, né, aquela ideia de derreter, muitas vezes eles chegam nisso, né? E isso por conta do uso de alguns espessantes, geleificantes ou até mesmo a base desses queijos que são compostas majoritariamente por amidos, né? E são amidos modificados, como a gente pode ler nos ingredientes. Agora, em contrapartida, o valor nutricional desses queijos vegetais, eles deixam muito a desejar, né? Não é algo que a gente possa considerar com grande valor nutricional. É isso por conta da própria composição desses queijos vegetais, né? E normalmente, quando a gente vai para um supermercado, a gente não tem tanta variedade, né, tanta escolha, porque normalmente são peças fatiadas ou algo ralado, né, que já vem pronto. Às vezes a gente pode até encontrar uma peça ou outra para a gente cortar em casa, né, para a gente fatiar em casa, mas muitas vezes o que está disponível são essas opções: fatiada, ralada ou às vezes uma peça inteira. E também a variedade tipo cream cheese, né, algo que a gente possa passar no pão. Isso daí também é mais fácil de a gente encontrar, né, assim, nos mais diversos sabores. A gente tem muitas vezes esses cream cheese saborizados, né, com outros ingredientes, mas poucas vezes se aproximando mesmo do sabor do queijo, né? Isso por conta da ausência da fermentação, né? A fermentação láctica, no caso, a fermentação feita por bactérias láticas. Agora, normalmente, quando a gente faz em casa, aí o jogo muda um pouco,
porque em casa a gente tem uma possibilidade muito maior de trabalho, né? A gente consegue fazer as bases de maneiras diferentes, a gente consegue trabalhar com texturas diferentes e a gente consegue, antes de mais nada, personalizar o nosso queijo vegetal ao nosso sabor, né? Então, em relação a sabor, a gente vai ter algo muito mais interessante. Em relação à textura, as possibilidades elas são variadas. E em relação a técnicas, né, que a gente pode utilizar, aos métodos de preparo, também a gente tem uma possibilidade de transitar pelas diferentes técnicas para chegar em resultados finais diferentes de uma maneira muito mais ampla. Então, quando a gente faz em casa, primeiro, a gente não vai precisar pôr aditivos, né? Quando a gente faz em casa, a gente não precisa saborizar artificialmente. A gente consegue, se for para o caminho da fermentação, é só deixar a coisa acontecer, né? Que a gente vai ter um sabor muito mais intenso, um sabor muito mais gostoso, né, do que vem de supermercado. E depois, né, que a gente consegue também trabalhar sem conservantes adicionados. É claro que a gente tem muitas vezes o suco de limão ou o vinagre que entra numa receita como conservante, né? Mas eles também fazem parte da composição de sabor do queijo, daquele toquezinho um pouco mais azedo, né, mais sour. E a própria fermentação, ela funciona também como um conservante, né, pela própria produção de ácido e, portanto, baixar o pH daquela massa, né? Agora, em termos nutricionais, aí a gente tem um ganho absurdo, porque a gente consegue, primeiro, ter uma base muito mais equilibrada em relação a macronutrientes, né? Em relação a carboidrato, em relação a gorduras e em relação a proteínas, a gente consegue ter isso de uma maneira muito mais equilibrada, para que realmente a gente tenha um produto final com valor nutricional e não basicamente amido, né? E o amido aqui a gente está falando de carboidrato, né? São cadeias longas de carboidrato que, quando quebrados, viram açúcar, tá? Então é meio duvidosa a qualidade desses queijos de supermercado em relação ao valor nutricional, né? Agora em casa a gente já consegue trabalhar melhor com isso, mesmo porque de bases, o que a gente pode utilizar? Por exemplo, para compor o aspecto mais proteico de uma base, a gente pode usar feijões, né? O feijão branco ou a própria soja, né? No formato do feijão de soja, ervilha, lentilha, essas leguminosas que têm um aporte proteico maior. Agora, a gente pode também partir para gorduras mais saudáveis, né? Ou a gente pode pegar o óleo de coco, de repente, por que não um pouco de abacate até, para que ele componha a gordura daquilo. O abacate, ele tem lá o seu sabor, mas não é um sabor tão acentuado, né? Então a gente consegue com outros temperos ultrapassar esse sabor do abacate. O próprio óleo de coco, né, ele é uma fonte muito boa de gordura, porque ele, abaixo dos 25 graus, ele solidifica-se. Então a gente consegue também ter textura e estrutura, né, junto com essa gordura do óleo de coco, tá? Então, em termos de composição, né, de aspecto nutricional, a coisa ela fica muito mais interessante, né? E fora que, se a gente vai fazer um queijo tipo fatiado, aí
a gente consegue fazer fatias mais grossas até do que aquelas que vêm no supermercado, né? Olha só esse exemplo aqui de um queijo que eu fiz em casa, o aspecto dele de derreter, né? E até dá para perceber que eu cortei fatias mais grossas, olha só. E também a própria procedência dos ingredientes, né? A gente sabe o que a gente está usando, onde que a gente comprou, né? Quais os nossos fornecedores. É possível também de a gente buscar até produtos orgânicos, né? Para a gente fazer os nossos queijos vegetais. Coisa que no supermercado não é tão fácil de a gente ver essa oferta, né? E quando há, é claro, vai ser um pouco mais caro. Então a gente consegue também trabalhar nesse quesito do orgânico, né, ou biológico em casa. Agora, quando a gente começa a fazer os nossos queijos vegetais, a gente vai ter um efeito colateral aí, né? Que é justamente a gente não depender mais de supermercado. E isso é algo extremamente interessante, né? Porque a gente vai sair um pouco daquela mesmice de sempre ter os mesmos produtos sendo ofertados para a gente, né? Não depender do supermercado é muito bom. E sem dúvida nenhuma que a gente fazer em casa é um caminho sem volta, porque logo os primeiros resultados, né, e obviamente como tudo, né, nessa vida, a prática ela é muito importante, mas os primeiros resultados eles já são surpreendentes. A gente já consegue ter maravilhosos primeiros resultados. Então, em relação a isso, a gente só vai querer mais e mais, né? E se especializando cada vez mais nessa produção dos queijos vegetais. E o mais interessante é que a gente começa a perceber que pequenas mudanças já funcionam como grandes testes, né? Como grandes experimentos. Então a gente tem uma possibilidade de experimentação, né? Uma possibilidade de testar novos sabores, novos ingredientes, diferentes processos, né? E criar com isso, que é muito grande. Fora que a gente fazendo o nosso queijo vegetal, a gente está colocando ali a nossa paixão, a gente está colocando a nossa energia, né? O nosso tempo naquela coisa. Quando aquilo ficar pronto, é muito mais prazeroso e muito mais satisfatório para a gente consumir aquele produto, né? Tem muito mais significado para a gente. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente faz o nosso próprio queijo vegetal, né? E, sem dúvida nenhuma, a variedade que a gente tem, né, em termos de possibilidade de experimentação é muito maior, tá? A gente vai explorar muito mais coisa quando a gente faz o nosso queijo vegetal. Agora, por onde que é possível a gente começar então? Para prescindir desses queijos de supermercado. Mas ó, só um detalhe, eu não estou aqui defendendo que a gente jamais, a partir de então, vai comprar esses queijos vegetais em supermercado. Claro que não, né? Muitas vezes a comodidade ela cabe muito bem em alguma situação do nosso dia a dia, né? É muito cômodo realmente ir para um supermercado e comprar um queijo vegetal. Agora, o que eu estou advogando aqui é para que a gente tenha essa liberdade de escolha. Se a gente vai querer comprar do supermercado ou se a gente vai querer fazer em casa, fazer o nosso, com o sabor que a gente quer. Esse é o ponto, é a gente ter a liberdade de escolha. E isso sim é algo que eu acho bem interessante de a gente poder ter em nossas mãos, essa liberdade de escolha. Então, para que a gente tenha isso, como que a gente pode começar, né? Primeiro que, como eu já falei, a prática ela é fundamental. Então é muito importante que a gente pratique bastante.
Mas o conhecimento, ele também é muito importante, tão importante quanto a prática. É importante que a gente vá buscar esse conhecimento, é importante que a gente estude, que a gente aprenda com quem já está mais envolvido nesse mundo dos queijos vegetais. Né? É importante a gente estudar e ir atrás das técnicas que existem, ou pelo menos começar a descobrir. Ouviu falar de uma técnica diferente, vamos ver se é interessante para nós, se a gente consegue se adaptar bem a ela, se é possível de a gente desenvolver essa técnica em casa por conta, seja lá de algum equipamento ou utensílio que essa técnica exija. Né? E para quem começa, sem dúvida nenhuma, fazer um tipo cream cheese vai ser muito mais interessante, né? Porque é mais fácil de chegar num resultado, um resultado bem satisfatório, né? Um resultado que estimule você para ir para um próximo passo, tá? Principalmente porque em relação à quantidade de água, que a gente vai utilizar numa receita, ela, assim, a gente precisa ter um certo cuidado com isso quando a gente faz um queijo mais firme, por exemplo, tá? Porque a quantidade de água, se a gente errar na quantidade de água, a gente pode pôr esse queijo a perder. Então é um ponto que a gente precisa fazer alguns, né, para a gente ver quanto mais ou menos de água ou de líquido, né, de uma maneira geral, a gente vai colocar para triturar a nossa base, formar a nossa massa. Né? Então por isso que um cream cheese ele acaba sendo um pouco mais fácil, porque a gente tem maior margem de erro nesse aspecto. Tá? Então em relação a isso, se a gente pensar 250 gramas de, sei lá, de sementes ou de castanhas, do que quer que seja, né, que a gente vai utilizar, e a gente demolha isso, então põe na água da noite pro dia, né, preferencialmente, e estamos falando de uma água filtrada, né, uma água boa, porque essa água vai ser absorvida pela castanha ou pela semente, e depois quando a gente for triturar isso, já sem essa água, né, essa água de demolha ela é descartada. É até interessante lavar em água corrente depois essa castanha, essa semente. E daí a gente vai triturar. Né? Eu acho que uma grande dica que eu posso deixar aqui é a gente sempre começar com menos e avaliando ao longo do processo a necessidade de incorporar mais. Isso em relação à água, obviamente, ou a um líquido, né, na forma de um leite vegetal ou alguma coisa assim, mas também do sal, né, para a gente perceber o ponto do sal. Então, para 250 gramas de castanha ou de semente, a gente pode usar ali pelo menos umas 4 colheres de sopa de água. Tá? E aquelas colheres medidoras, elas nos ajudam muito, porque às vezes a gente pode variar, né, de uma colher de sopa para uma outra e tal, né, dependendo do jogo de talheres, às vezes é um pouco diferente o volume que cabe em uma colher de sopa, né, apesar de ser tudo chamado de colher de sopa. Mas enfim, as colheres medidoras elas ajudam bastante. Se não, é a colher de sopa mesmo, né, que tiver, e aí pode ser que haja uma variação, né, do que eu falo aqui, porque vocês vão ter em casa. Mas normalmente 4 colheres de sopa de líquido já é uma quantidade que já deixa uma textura, né, bem interessante para um tipo cream cheese. Né? Isso daí, falando mais especificamente de castanha de caju, por exemplo. Porque a castanha de caju também, com ela, na verdade, é possível a gente alcançar uma cremosidade que
para outras castanhas já fica um pouco mais difícil, né? A gente alcançar isso com uma amêndoa ou com uma macadâmia, alguma coisa assim, já fica um pouco mais difícil. Mas a castanha de caju não. A gente consegue sim ter uma cremosidade bem interessante, né? Deixar um aspecto um pouco mais liso, né? Então, falando de castanha de caju, 250 gramas de castanha de caju e 4 a 5 colheres de sopa de líquido. Tá? Agora, esse líquido, ele pode se apresentar de algumas maneiras. Ou seja, a gente pode tê-lo, né, em relação à água especificamente, né, e usar só 4 ou 5 colheres de sopa de água, né? Mas se vai ser um cream cheese não fermentado, é interessante que a gente entre com uma base ácida, seja um vinagre, seja um suco de limão, tá? E aí é colocar uma colher de sopa, né, de vinagre ou de suco de limão e experimentar. Se tiver na acidez desejada, maravilha. Se não tiver, é só acrescentar um pouco mais, tá? Então, por isso que é importante de antemão a gente já ter mais ou menos organizado, né, planejado se vai ser suco de limão, vinagre, água ou leite vegetal, ou o que a gente vai compor ali, tá? E imaginem só que a gente está falando de 5 colheres de sopa de líquido. A gente pode ter 3 de água, uma de limão e uma de óleo de coco até, né? Para dar um aspecto diferente também, dar uma textura um pouco mais diferente, né? O óleo de coco, ele vai dar uma encorpada maior nesse cream cheese. Então, às vezes é até interessante a gente fazer sem e depois, uma outra vez, a gente fazer com, né? E comparar os dois resultados finais para a gente ver, né, o que a gente gostou mais. E pensa então, dessas 5 colheres de sopa, até a ordem de acrescentá-las, ela também faz... é relevante a gente pensar nisso. Porque se eu estou falando que pode ser 4 ou 5, né, vai depender um pouco do gosto daí de cada um, né, da consistência que vai querer que esse cream cheese alcance, a gente pode começar com, então, 2 de água, uma de limão e uma de óleo de coco. E aí a gente vê a textura que tá, vê o sabor. De repente pode ser que possa colocar um pouco mais de limão ou de vinagre, né? Ou colocar um pouco mais de água. Então a gente trabalha mais ou menos nessa jogada, né? Acrescentar o sal, que para essa quantidade, pouco menos de uma colher de chá pode dar certo, né? Então por isso, coloca um pouco menos de uma colher de chá, mistura tudo ali e prova, vê se está bom. Se precisa de mais, coloca mais. Se não é um queijo vegetal fermentado, né, um cream cheese fermentado, aí é interessante a gente dar uma alegria um pouco nisso daí, né? E aí é temperar com o que tiver na mão, com o que achar conveniente, né? De repente algumas ervas frescas ou secas, né? Colocar alguns temperos que estão à mão ali, por exemplo, páprica defumada, um pouco de alho em pó, a própria nutritional yeast, né, ou levedura nutricional, pode ser também interessante. Então, esses tipos de temperos, né, eles podem dar uma alegria. Se for algo fermentado, aí já não faz tanta relevância a gente colocar esses temperos, né? É possível a gente pôr para ganhar um pouco mais ou seguir um outro caminho que a gente busque, mas não é extremamente necessário, porque só a fermentação ela já dá um sabor maravilhoso, né? Então, em relação à fermentação, o que a gente pode usar para fermentar? A gente pode ter
os probióticos, né, seja ele em cápsula ou o kefir de água, também pode ser, a própria kombucha, enfim, a gente consegue utilizar vários meios como starter, né? Ou até mesmo fazer probiótico caseiro, fazer um Rejuvelac, e aí o Rejuvelac, por exemplo, entraria no lugar da água. A gente não precisaria colocar água. Põe lá umas 3 colheres de sopa de Rejuvelac e aquilo ali, né, deixar fermentar. E também, sempre que a gente tem uma fermentação em curso, é importante que a gente experimente, né, que a gente prove isso, porque a gente precisa saber o quão ácido aquilo está ficando, porque é muito difícil de eu falar para vocês, fermentem por 24 horas. E de repente, depois de 24 horas, aquilo tá super ácido, porque a cozinha de vocês, ela é muito mais quente do que a minha cozinha, por exemplo. Então não tem como a gente se pautar nisso. É melhor eu dizer pelo menos umas 8 horas de fermentação e a partir daí prova, né? Experimenta, vê se está bom, vê como é que tá, né? Se achar que não está ácido o suficiente, deixa mais algumas horas, depois prova de novo. Se não tiver, deixa mais algumas horas. E a hora que achar que está no ponto, aquilo vai para a geladeira, né? Vai para o frigorífico, porque sempre que a gente coloca essa massa no frio, na verdade 2 coisas vão acontecer, né? Uma é diminuir muito a atividade do micro-organismo. E depois a gente vai ter uma mudança na textura, né? Sempre vai ficar um pouco mais rígido, mais enrijecido, né? Ou vai ficar menos viscoso a coisa, ou seja, endurece um pouco mais na geladeira. Então o cream cheese ele vai ganhar um pouco de corpo quando tiver na geladeira, tá? Bom, esses são então os primeiros passos que a gente pode ter para começar essa aventura no mundo dos queijos vegetais, né? Eu acho que faz muito sentido vocês testarem isso, testarem fazer um cream cheese e comparar com os que convencionalmente vocês compram, né, em supermercado, e aí até colocar à prova. É claro que em termos de sabor vai ter diferença, né, em termos de textura vai ter diferença, e isso daí é só contrastar os ingredientes, né, os ingredientes que vocês usam, e depois olhar os ingredientes que estão nos rótulos desses de supermercado, né, que muitas vezes eles vão usar também algum tipo de espessante para dar um corpo maior, né, enquanto que a gente vai estar usando só as condições de frio, né, e eventualmente um pouco de óleo de coco para que ele dê uma sustentação um pouco maior, tá? Bom, espero que se sintam estimulados e estimuladas a ganhar essa liberdade de escolha, né? A se aventurar no mundo dos queijos vegetais, começar a produzir, quem ainda não produz, intensificar as produções, quem já produz, para que vocês possam ter então a liberdade de escolha e mais a personalização do gosto. Até uma próxima.